Amigos da Casa do Caminho, sejam bem-vindos ao nosso curso do Livro dos Espíritos, nossa palestra semanal aos sábados de estudo do nosso curso. Sou Ricardo Igreja e hoje eu venho substituir a Andréia, que fará no meu lugar semana que vem. Eu vou fazer no lugar dela, que seria hoje. Sou coordenador do Livro dos Espíritos, volto aqui a estar com vocês, com os companheiros, que sempre nos ajudam aqui nesse curso semanal. Fazemos aos sábados ainda pela internet, no nosso YouTube. Que todos se sintam abraçados nesse momento, Estamos de volta aqui mais uma vez. Vamos fazer o capítulo 5º, parte 3ª do Livro dos Espíritos, a Lei de Conservação, o capítulo inteiro, que são da questão 702 até a questão 727. Então vamos fazer um apanhado aí, do que é mais importante. Vamos tentar ler todas, mas se não for possível, a gente já pede desculpas, mas vamos tentar compreender todo o objeto, que é a Lei de Conservação, esse capítulo 5º. Então vamos fazer nossa prece para começarmos o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, nossos amigos espirituais, que sempre vêm ter conosco, nos ajudar, nos intuir, possamos ter uma boa tarde de estudos, agradecendo a semana que terminou e possamos ter uma boa semana que se inicia, já vindo aí a imunização e a vacina para todos, que chegue em boa hora, para todos que dela necessitam, os que estão com comorbidades também, que já estão com as qualidades necessárias para tomar, que possamos fazer frente a essa pandemia através de resiliência, paciência, bom senso nas atitudes, nas ações, nas nossas escolhas, que tenhamos uma semana abençoada. Graças a Deus. Então vamos começar falando exatamente de lei de conservação, que é um assunto que diz respeito realmente ao momento atual nosso, em que a gente está procurando se conservar, perante essa ameaça, essa pandemia do coronavírus, que já vem quase 2 anos, No nosso país, pelo menos mais de 1 ano e meio, e em alguns países quase 2 anos ou 2, como na própria China, onde apareceu, daqui a pouco fará 2 anos, até ali novembro, dezembro, E estamos nessa luta, E já vemos aí que temos algumas situações, que estão trazendo, a ciência está trazendo a gente a solução, que é o caso da vacina, E como foi rápido, se a gente parar para pensar, isso acontecer. Então vamos lá a 5 itens, que nós temos da lei de conservação. O instinto de conservação, então a gente aí, nesse momento que estamos em casa, ainda isolados, alguns semi-isolados, alguns que têm que sair para trabalhar, se cuidando da melhor forma possível, com as máscaras, até as pessoas que estão usando as máscaras agora mais adequadas, aquelas máscaras médicas, e o isolamento, o álcool gel, tudo isso é o instinto de conservação que está regendo, a nossa humanidade nesse momento de forma primordial. Os meios de conservação. Então, o que a gente tem como meio de conservação? A ciência ajuda, a ciência é um meio de conservação, a nossa própria atitude, a natureza, os recursos humanos, o que temos aí? Deus nos oferece meios de conservação. E para que serve a conservação? Para que serve a lei de conservação? Uma lei moral, uma lei divina, uma lei natural. O gozo dos bens terrestres faz parte exatamente desse estudo, porque os bens terrestres nos levam à conservação, é o que a gente necessita. Como é que a gente se utiliza deles? Como é que a gente deve se utilizar deles? Para que nos servem? E aí a gente vê a distinção entre o necessário e o supérfluo, que é tema do tópico 4, e as privações voluntárias de mortificações. Ainda em algum tema que pode não parecer atual, mas existe em algumas seitas, algumas religiões, algumas situações que nós vemos acontecer ainda, como ocorria também no passado. Então vamos lá, instinto de conservação. Instinto de conservação é uma lei da natureza? 702 nos questiona. Como sempre no começo das perguntas da lei de Moraes, vem, faz parte da lei da natureza, é uma lei da natureza? Sem dúvida, porque se é dado isso a todos os seres vivos. Você tem nos seres mais irracionais, vamos dizer assim, nos seres que não têm a racionalidade, não tem a inteligência, seja ela primitiva como a dos animais, você tem essa situação
especialmente nos animais também, na inteligência primitiva, a questão da conservação. As plantas, por exemplo, se inclinam para o sol e tudo mais, né? Tem toda uma situação ali já, até nos seres que não têm o pensamento, não têm intuição. Mas nos que têm a intuição, como os animais, a inteligência primitiva, você vê até puramente maquinal, que não é um raciocínio, mas eles vão se defender para conservarem a sua vida, vão, por exemplo, ter o gatinho, ter o cachorro ali, o carro está passando, ele já sai correndo, né? Sai da frente ali, já sabe que aquilo ali é um perigo para ele. Na natureza mesmo, com os predadores, a gente vê até em documentários, a gente vê, outro dia estava vendo um documentário do Polvo no Netflix, que ganhou o Oscar, até meu professor Polvo, que o cara vai olhando, né, a vida ali, marinha, e o povo atrai a atenção dele de uma forma que é um animal que ele traz uma inteligência, né, uma coisa diferenciada ali, e ele vê, né, como ele se camufla, como outros animais o fazem também na natureza, até para fugir dos predadores, para que não haja o perecimento da sua vida. Então, quer dizer, ele tem consciência disso, é uma coisa até maquinal, ele não para pensar, né? Ele se disfarça ali na rocha, na alga e tudo mais, né? Então ele vive e não percebe nem que tem essa questão, né? E a gente é raciocinado. Então a gente vê até assim, né, a providência divina no Evangelho, segundo o Espiritismo, e no próprio Evangelho, na nossa Boa Nova, que o Cristo nos trouxe, tem a passagem de observar os pássaros no céu, né, que eles não amontoam, eles sempre têm aquilo que é necessário para viver, a providência divina está sempre ali acalentando, ajudando, enquanto o homem, muitas vezes, ele passa desse limite, né? Então, como a gente tem até a passagem do jovem que rico com Jesus, sobre onde está o tesouro, né? Onde está o teu tesouro, né? Está a sua salvação. E aí a gente tem, para que a conservação? Olha, a conservação com que objetivo? Vem a 703 perguntar para a gente. Olha, todos devem concorrer para os desígnios da providência. Por isso que a gente tem o instinto da conservação. Foi isso que Deus deu a necessidade de viver para todos. Então a gente nós somos co-criadores. Todos nós concorremos para a providência divina. Isso é alinhado com o objetivo da encarnação, melhor dizendo, lá na 132, que diz: suportar a parte que cabe na obra da criação. E nós mesmos nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos, nos testar nossa inteligência, nos provarmos das nossas escolhas entre o bem e o mal, nosso senso moral se depurar. Então é necessário, diz a segunda parte da 703, já o aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem, então eles sentem esse instinto de conservação instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, vão se utilizar do quê? Do instrumento que é o corpo, nosso corpo que é alugado, né? Que é dado por Deus um aluguel, vamos dizer assim, porque cada encarnação nós tomamos um corpo diferente, né? E nós temos aquela necessidade de aprendizado, e o corpo é um instrumento para isso. No mundo de expiações de provas, o espírito inferior, vivendo essa vida de matéria, ele traz essa necessidade de se aperfeiçoar-se nas vicissitudes que a matéria traz, assim mesmo como de colaborar com a criação, com aquele mundo em que ele vive. Assim como os animais colaboram coletivamente e instintivamente também uns com os outros, na questão do ecossistema, né? A gente pode ver até esse documentário que estava falando para bem reparar essa questão. O meu professor Polvo lá no Netflix, é muito legal. Meios de conservação. Então vamos lá. Então, vamos pensar assim também, como nós já entendemos a lei de conservação nos diversos reinos, né? Vamos lembrar até da caixa de algodão com a semente, né? Que a gente tem assim, aquela, quando é criança, né? A plantinha, né? Aquilo vai saindo do furo, né? Vai saindo do furo, indo em direção à luz. Instinto de conservação já no vegetal. O camaleão com mimetismo, o povo que eu estava falando, né, para sobreviver, a migração dos animais, o homem que acaba desequilibrando esse sistema, né? O sistema reage, a natureza acaba tomando muitas vezes de volta isso. Então, né, a gente tem meios de conservação que a providência divina, a natureza nos dá. E a 704 vem dizer para a gente, dando ao homem a necessidade de viver, Deus teria fornecido esses meios? Sim, porque, inclusive a gente pode ver o nosso corpo. O nosso corpo ele tem caixas, né? Caixas, a caixa torácica, né? Que vai revestir os órgãos, o crânio, né? Que reveste ali nossa massa encefálica,
né? Os pulmões têm, né, tem a proteção. Então, quer dizer, você tem caixas que envolvem os órgãos. Olha só que interessante como essa conservação está dentro, os aspectos dessa lei estão dentro do nosso próprio corpo, esses meios, né? O animal, por exemplo, ele tem seus meios de conservação. O choro do bebê no bebê também é um meio de conservação. Olha só, e até instintivo, né? E aí, né, a gente vê, né, que sim, né, se ele não encontra esses meios de conservação, ele não compreende. Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem dar esses meios de conseguir. Então, a terra, os espíritos vão dizer para a gente aqui na resposta, ela vai produzir sempre o necessário para todos os habitantes, né? É com olhar os lírios do campo, observar os pássaros no céu, como diz nosso Mestre Jesus. Né? Pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então, o homem que acaba quebrando essa relação e a natureza reage contra ele, como a gente falou antes. Então, o que eu acho que é o primeiro passo que dá a orientação, que nos dá essa parte do estudo? Educar a nossa vontade, né? Educar a nossa vontade, especialmente em relação ao supérfluo. A natureza é uma escola, já diz o Leon Denis para a gente, né? Leon Denis diz, a natureza é uma escola. Então o homem não cuida da natureza, coloca a culpa na natureza, né? Que diz que ela não produziu bastante, né? O necessário para ele, como diz na 705. Não. O homem é que trouxe isso com a sua negligência, a sua imprudência, a sua imperícia. Não são até os conceitos da culpa em direito penal, negligência, imprudência e imperícia. Olha só, estamos cometendo um crime contra a natureza, um crime culposo existe, né? Então, olha o árabe no deserto, né? Ele encontra sempre do que viver, não cria necessidades fictícias, necessidades que não são reais. Ele não vai abusar daquilo que lhe é dado pela providência para satisfazer necessidades que não existem, né? Ele não se contenta, muitas vezes, o homem com aquilo que a natureza dá, com aquilo que ele tem. Então, ele emprega no supérfluo o que deveria ser utilizado no necessário. E a resposta da 705 também diz para a gente, lá no final, em verdade vos digo, não é a natureza que é imprevidente, o homem é que não sabe se controlar. Olha aí para a gente mais uma chamada, né? Aí os bens da terra, diz a 706, só se deve entender os produtos do solo. Não sei o que é aquilo que só vem do solo, não. O solo é a fonte primeira, dele vem todas as coisas, a coisa básica, né? Começou na agricultura, o cultivo, e vai se cultivar, até mesmo a minha camisa de algodão, né? O algodão está lá sendo plantado, né, e tudo mais, não só o que a gente come. Então percebe só, vem até alinhada essa 706 com a 711, a gente vai ver mais à frente, e a gente já vai falar aqui, tem até aquela música do Titãs, a gente não quer só não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então também são bens, vamos dizer assim, também são bens da natureza, bens da terra que a gente quer, diversão, arte, cultura, né, livros, conhecimento, nos divertir, ter o prazer de assistir uma boa peça de teatro, um bom filme, dançar, ouvir uma boa música, também são. Mas a fonte primeira é o solo e daria a transformação dos produtos todos para fazer os bens que o homem pode gozar neste mundo. Frequentemente, os meios de existência, dia 707, faltam a certos indivíduos, mesmo quando a abundância os cerca. A que se deve atribuir isso? Voltando lá ao que já falou na 704, ao egoísmo do homem, ao excesso que ele traz. Buscar e achareis, diz até o ditado, né, o aforismo, né, do Cristo. Então, essas palavras não querem dizer que basta olhar para o chão, é preciso a gente procurar, né, encontrar o que deseja com trabalho, com ardor e perseverança, né, sem indolência, né, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos, né. Então, quer dizer, e nessa busca a gente está sempre se provando. Deus está colocando meios que provam a nossa paciência e a nossa firmeza, né? Então, uma coisa aqui que a gente pode dizer, por exemplo, com a preguiça. Muitas pessoas dizem, olha, eu não tenho um emprego, né? Ninguém me dá emprego. Mas muitas vezes a pessoa quer procurar aquele tipo de emprego, né? Que ela acha que é o merecedor daquilo. E às vezes a pessoa passa por algum lugar e diz assim, você não quer aqui ser um auxiliar de escritório, você não quer aqui capinar minha casa, você quer ajudar aqui no serviço de casa, né? Tanta gente no interior, né? E até nas cidades grandes, que às vezes tem a necessidade de um emprego, e muitas vezes está buscando algo lá em cima, que se acha, e a gente às vezes fica na preguiça, né? Em procurando botar obstáculos para aquilo que a gente mesmo acha que deseja, muitas vezes a gente não quer bem assim. Claro que eu não estou querendo generalizar, estou colocando isso de acordo com a resposta que a pergunta até nos traz. Em alguns casos a gente vê muito essa situação, né?
E aí a gente vai ver, né, que a questão da natureza, dos produtos do solo, né, da gente abusar dela, de causar esse desequilíbrio, a gente vê até a questão da água agora, né, a água ano passado também com o gosto dela, com aquela coisa da poluição, né, às vezes faltando água na nossa casa, né. Então, tantas questões, né, que a gente pode ver e trazer para o nosso cadinho atual, né, não só a questão da pandemia, que a gente vai falar mais lá na frente. Então a gente pode ver também que essa questão da Terra sempre produziu bastante. A gente tem até um ditado assim que diz: o homem adora um Deus invisível, né? E não cuida da natureza, que é o Deus visível. Se não me engano, até foi Gandhi que falou isso. Me corrija aí se estiver errado nos comentários. Mas ele disse assim, né, o homem, né, o cristão, ele adora um Deus invisível, né? E não cuida do Deus visível, que é a natureza, que está ali, né? Os atributos de Deus estão ali personificados na perfeição que é a natureza para a gente, né? Então a civilização multiplica suas necessidades, diz o comentário de Kardec, o que implica também em multiplicar as fontes de trabalho para satisfazer suas necessidades e os meios de se viver. E isso vai criando, às vezes, um ciclo, né? Uma dificuldade, né? E há um limite que a natureza traça, né? A natureza não poderia ser responsável, então, pelos vícios da organização social do homem, né? E nem pelas consequências da sua ambição e do amor próprio, né? Então, vamos parar de culpar a inclemência, a natureza, a Deus, por aquilo que é produto de nossas próprias ações, dos nossos abusos, né? A ciência, inclusive, ela vem como uma amiga, não como uma inimiga. Muitas vezes o homem traz a ciência como uma coisa que às vezes destrói, dificulta, quando na verdade ele vai descobrir depois que a ciência em si ela é boa, o uso dela que às vezes a gente faz de alguma forma errada, né? Mas a ciência aperfeiçoa os meios de se viver, né? Até a gente está vendo a questão da vacina agora, né? Então a ciência ela não é uma destruidora da lei de Deus. Deus nos dá a ciência, né, através da nossa inteligência, né, para chegarmos às soluções, né? Então, vamos ver o que ele vai dizer isso até no comentário. A filantropia e a ciência reunidas não cessam de fazer a melhoria da condição material dos homens. Então, ele vai falar da higiene, do bem-estar, do abrigo, do infortúnio e o sofrimento que tinham antigamente as gerações passadas. Ele aqui está no século XIX falando disso. Já foram, de certa forma, combatidas, evitadas, diminuídas, e ainda hoje a gente está procurando diminuir isso. A gente pode ver até a questão da peste, até da gripe espanhola também, né, no século XX, ali, começo do século XX, como aquilo foi uma maior dificuldade até para se controlar e se debelar do que a pandemia. Hoje a gente já está em uma vacina, enquanto por pouco tempo, né? Começou lá atrás já, em julho, em março, estavam pesquisando a vacina, já tinha vacina já sendo feita ali em março, abril, né? Então a gente vê que avanço, que rapidez com a descoberta em menos de um ano, com a descoberta da pandemia, da doença, já se fazerem vacinas, de várias vacinas, e agora a gente já está podendo tomá-las. Se Deus quiser, vamos aumentar os insumos, se Deus quiser, vamos receber mais vacinas, se Deus quiser, com a boa vontade dos políticos, a gente tem que rezar por eles, ainda que a gente não goste de algum, de outro, vamos rezar para que eles possam ter boa vontade e empenho em trazer para a população como um todo, né? A gente já está tendo um começo, né, de um vislumbre, né, até em países lá fora, de pessoas que já estão podendo viver uma vida mais social, né, pequenas aglomerações, as pessoas já estão se encontrando, tirando a máscara, ainda apesar da gente ter a necessidade de todos os cuidados, que é uma coisa muito nova ainda, né? Talvez a gente tenha até que ter uma vacinação mais sazonal. Mas é isso que ele está dizendo aqui, a ciência vem nos ajudar com essa conservação. A conservação serve para a gente cumprir os objetivos da nossa encarnação, né? Que tem a 132 de Etéria, suportando a parte que cabe na obra da nossa canção. Nós temos esse instinto de conservação dentro de nós, porque, por exemplo, você viu a questão do suicida, né? Ele acaba causando em si uma destruição maléfica, porque não se pode reduzir o termo da vida, né? As provas de expiações que o espírito está passando, aquilo é necessário ao seu aprendizado. Então o espírito ele acaba tendo uma dificuldade, né, com a questão do suicida, né? A gente vê até no livro Memória de Suicida essa questão, porque ele tem todo um planejamento reencarnatório que é cessado, né? E aí a criatura não vai regredir, mas vai estacionar numa situação difícil. Por isso que é necessária tanta oração também por essas almas que estão nessa dificuldade, né? Mas a gente está aqui vendo a questão da conservação, e isso se liga também à questão da destruição, que é o outro capítulo, a destruição necessária e a que não é necessária, né?
que inclui até um homicídio também, né? 708. Não há situações em que os meios de existência independem da vontade do homem, a força das coisas leva, né, a essa questão, né, de faltar, né? Sim, isso constitui uma prova, isso é uma aprovação voluntária, né? A que a gente está dentro do mundo de expiações de prova passando, a escassez, às vezes, de alimentos ou de recursos em uma determinada região em que se vive, né? Uma região mais desértica, uma região, a questão de, às vezes, intempéries naturais. Isso consiste na submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência nem o meio lhe proporciona para sair da dificuldade, se a morte o atingir, deve recebê-la sem murmurar. Então é uma prova para a inteligência, para a nossa paciência. A gente vê até a questão dos terremotos em países que são afligidos por essa questão, o Japão, entre outros, que eles até com a inteligência fizeram prédios inteligentes, né? Prédios que têm uma questão de flexível em relação ao terremoto, os alarmes. Então, tudo isso prova a nossa inteligência e nos faz aperfeiçoarmos cada vez mais para conservar nossa vida e do nosso semelhante, dos nossos próximos. Aqueles que, em certas condições críticas, de 709, se viram constrangidos a sacrificar seus semelhantes para se alimentar, cometem um crime. Então, aqueles estão naquela situação que não tem nenhuma comida, isolados. Os mineiros, por exemplo, no Chile, como algum tempo atrás nós tivemos, tem até filme já sobre isso. Existe também no direito, quem faz direito vai lembrar disso aí, quem fez direito, né? O caso dos exploradores das cavernas, que é um livro infinito sobre argumentação jurídica, em que as pessoas estão lá, né, isoladas numa caverna dessa, né, não podem sair, começam a ficar com fome e querem, né, derrogar a lei positiva, né, a lei do direito que impede o canibalismo e o homicídio, para sortear alguém, para, né, servir ali de sustento, de alimento aos outros. Então aí ficam até nessa questão, né, os professores normalmente de direito colocam para defender a questão do direito natural contra o direito positivo. Seria uma necessidade, uma questão de direito natural, e se revogaria até a lei. A lei dos homens até poderia se revogar naquela situação extrema. Talvez eles não fossem culpados. Algumas legislações de alguns países podem considerar assim, outras não. É até um debate interessante no direito. Mas na lei de Deus essa coisa não acontece, porque estamos dentro de um mundo de expiações de provas, temos consciência, temos responsabilidade, já não somos animais. Então ele diz que amar mérito é experimentar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Então, olha só, né? Então a gente vê que, assim, mesmo na questão da fome, do desespero, nós não estamos desamparados, porque poderá correr até o salvamento, como houve com as crianças, já lá na Índia, né? Há pouco tempo, né? Então é uma situação assim que não há uma desculpa, né? A crime de lesa pátria, homicídio, a falta deve ser duplamente punida. Então é uma situação assim que a gente fica assim, né? Mas é a situação da lei de Deus, né? A gente ter a necessidade de passar, às vezes, por algumas situações, graças a Deus, né? Muitos desses casos, às vezes, são resolvidos, né? E são encontrados, resgatados aqueles que lá estão nessa situação. 710. Nos mundos em que a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de se alimentar, a gente lembra até do livro da Patrícia, né, Violetas na Janela, que ela fala isso, eu quero comer uma coisa substancial, estou com a vontade, uma saudade de comer uma coisinha, e aí tem uma sopinha que é dada para ela e tal, mas a gente sabe que, e até diz ali no livro, que o espírito não precisa disso. Ele se alimenta, né, do fluido, né, do ar e tudo mais, e assim, quando se reencarna em mundos mais adiantados, a comida também vai sendo menos pesada, menos consistente, menos material, aquela carne que a gente é feito de carne, necessita da carne, como vai ver mais adiante, os alimentos vão corresponder à natureza do espírito, do corpo que o espírito vai ter reencarnado nesse mundo superior. E aquilo que não é substancial para os nossos estômagos vai ser para aqueles que lá habitam, nesses mundos mais felizes, mais superiores. Assim como eles não vão poder digerir os nossos. Olha só que interessante, tudo assim de acordo com a lei da natureza, com proporcionalidade das leis de Deus, né, ajustado a cada um. Aí a gente entra no segundo tópico, terceiro tópico, na verdade, já, né, que é o gozo dos bens terrestres, né? Que a 711 diz para a gente, é um direito de todos os homens, sim. E a gente lembra lá, né, que a gente já falou da 706 sobre os produtos do solo, sobre não ser só alimentação, a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte, como diria o Titãs, né? Esse direito é uma consequência da necessidade de viver. Então é nossa necessidade de viver, de nos termos de alimentarmos, de usar esses bens da terra, e Deus não poderia ter imposto então um dever sem ter dado um meio de cumpri-lo, né? Então é um meio para cumprir esses deveres, né?
O que é o bem da Terra, né? Então, a 706 já disse lá para a gente tudo que a natureza, né, pode nos dar, os produtos do solo, nos transformar, mas também, além do básico, tudo que é produzido através dos bens da natureza pelo homem, né, e é retransformado em livro, em arte, em coisas belas, né, que a gente também precisa disso para alimentar o nosso espírito. Com que objetivo 712? Deus pôs o atrativo nos gozos dos bens materiais. Ora, para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentar através da tentação. Então é necessário, né, o prazer também para o homem, né, procurar, né, sair daquela inércia, daquela situação e ter um progresso espiritual e material. Então, um estímulo para esse progresso material e espiritual, excitando o homem ao cumprimento de sua missão através da tentação, como diz aqui na 712, né? Então, né, é, é, se eu trabalho com o que eu gosto, né, eu me estimulo a me desenvolver, não é uma coisa que fica automática, por exemplo, né? O prazer, então, ele também serve desse estímulo, né, para o aperfeiçoamento da gente, da nossa inteligência, das nossas necessidades, para a gente buscar aquilo que a gente precisa. Mas, claro que também é uma tentação para a gente se medir e se provar perante aquelas situações, né? Como ele coloca aqui para a gente também, a gente tem que saber usar, né? Tem até aquela passagem que diz: quem quiser ganhar a vida pode perdê-la, né? Que é assim, ganhar a vida material, querer suplantar-se de coisas materiais, dos excessos, vai acabar perdendo, porque ainda vai ter que espiar e vai estar numa situação espiritual às vezes difícil, né? Que aí é a questão do abuso dos bens da matéria, da vida material, em detrimento daquilo que o espírito precisa no seu desenvolvimento quando está encarnado, né? Qual o objetivo dessa tentação? Se perguntar, já desenvolve para a gente, que é desenvolver a sua razão e se preservar dos excessos, né? O que a gente já desenvolveu aí, já falamos agora, né? Então, quer dizer, a fome que a gente tem é de comida, não de caviar, né? Eu preciso ter um carro? Ok, eu preciso ter 2, 3, eu preciso ter uma coleção de sapatos, né? Um armário de sapatos enorme, de tênis, né? Eu preciso ter casacos caríssimos, carros caríssimos. Não, né? A gente precisa ter o celular, hoje em dia é uma coisa que já deixou até de ser um supérfluo, é uma coisa necessária, mas não preciso ter 3, 4 celulares, ou o melhor celular do mundo, tocar no celular todo ano. Até uma questão que a gente desenvolve aqui no necessário supérfluo, que é o próximo tópico. Os gozos possuem limites traçados pela natureza, 713. Sim, que é isso que a gente está indicando agora no nosso estudo, para indicar o limite do necessário. Porém, pelos vossos excessos, a gente chega à saciedade, a gente se esgota daquilo ali, né? Que nós somos espíritos, muitas vezes cai até no vazio, né? E vê que aquilo ali não satisfaz, vai buscar mais, né? E nós punimos a nós mesmos, porque entramos em ansiedades, em inseguranças, em dificuldade de toda ordem, pela questão financeira, criando-se dívidas, né? Diz até os aforismos, né, do meio onde eu trabalho, já trabalhei, né, a questão, por exemplo, do direito do consumidor diz: quanto mais o devedor, quanto mais, né? Aquele que está sempre devendo, quanto mais compra, mais deve, né? Então, tantas situações que nós criamos para nós mesmos são provações voluntárias, né? Que a gente se faz sofrer por questões de insaciedade quanto às questões da matéria. Tem até uma música também do compositor, do artista, né, do rock estrangeiro, né, que diz: I can get no satisfaction, né? Eu nunca estou satisfeito. Os Rolling Stones diziam isso, né? Nessa música, né? Que está sempre buscando a satisfação em algo que não vai dar satisfação, que é a questão da matéria. O que pensar do homem, então, que procura nesse excesso de todo gênero o refinamento dos seus gozos? Pobre coitado, ele mesmo está dizendo aqui, ó: compadece-se dele e não inveje ele, pois está bem perto da morte. Então, está bem perto da morte, né? Quer dizer, já está morrendo vivo, né? A gente pode até ter, na 922, terá uma coisa bacana, né, que diz que o que traz a felicidade, né, para o homem encarnado na Terra, a posse do necessário, né, a consciência tranquila e a fé na vida futura. Então, a posse do necessário está lá, né, junto com a consciência tranquila e a fé na vida futura, né? Então, a gente tem que ter um autoconhecimento, saber que o nosso corpo também é um empréstimo de Deus, necessário ao nosso aprendizado, né? Então, a gente pode até se despejar pelo mau uso dele, né, antes da hora, né? Então,
a gente tem que pensar também na questão do comprar, não é o ato de comprar, é o que eu compro, né? Quais são as motivações, o que eu como, qual é a minha motivação do que eu estou comendo, que estou distante daquela situação. Então tem tudo, a gente tem, né? Até os médicos, nutricionistas, psicólogos trabalham com essa questão também para a gente, né? Então, será na morte física ou na morte moral que ele está mais próximo? Tu pergunta, vem. Olha, de ambas. A gente acabou de dizer assim, por quê, né? Ele vai estar até abaixo do animal, como diz no comentário de Kardec, que o animal ele sabe parar, e o homem não vai saber parar, vai abusar daquilo que é necessário, daquilo que é natural, que é imposto a ele, trazendo consequência a si e aos demais, porque no meio onde ele está vivendo, ele vai estar desgastando aquele meio, trazendo a dificuldade da falta, né, da escassez de recursos para a sobrevivência da própria humanidade. A gente vê essas questões todas aí na questão do meio ambiente, né, nas questões climáticas, nas questões dos recursos naturais, e até das doenças que são causadas muitas vezes por isso. A gente não sabe bem a origem dessa pandemia, mas tem algumas teorias que falam sobre questões aí relativas à alimentação, outras sobre, né, excessos, etc., em relação à ciência, às dificuldades com experimentos. A gente vê essas questões sendo uma reação, às vezes, da natureza à própria atividade que o homem faz de abuso do supérfluo, que é o tópico aqui que a 715 começa a abordar, sobre o limite do necessário. O homem prudente conhece o limite do necessário por intuição, até porque a gente teve o estágio, né, ainda que não individualizado, né, com o princípio inteligente, né, que faz parte da nossa organização no mundo, né, nos reinos vegetal, animal e até no mineral, na organização da matéria. Então, esse limite fica impregnado dentro do princípio inteligente que compõe depois as nossas individualidades, ainda que a gente não tenha sido a planta, a pedra, né? Percebe isso que a gente já estudou, né? Muitos não conhecem até por experiência. Infelizmente, a pessoa que não conhece aquilo instintivamente vai conhecer por experiência, né? E pela dificuldade da experiência e as suas próprias custas. Então, é um autoconhecimento, cada um tem o seu, é um entendimento do espírito, né? Isso vem trabalhado lá no nosso 123, se não me engano, lá também Santo Agostinho fala para a gente, né? Lá atrás do nosso livro dos espíritos, fazer esse autoconhecimento a cada noite que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro. A 716, a natureza, através da organização, não traçou esse limite? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traça esses limites de organização e o homem cria necessidades que não são as reais. A 717, que pensar daqueles que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo daqueles que faltam necessário. Olha, isso é muito pior. Se está se prejudicando, está prejudicando o outro ainda. Desprezam a lei de Deus, terão que responder pelas privações que tiverem causado aos outros. É a lei de ação e reação, né, gente? Isso é indiferença moral, é o egoísmo total. E o limite do necessário e supérfluo, então nada tem de absoluto, ele é relativo. É a primeira consideração que até o comentário de Kardec faz, porque a gente vai, com o avanço da humanidade, criando também necessidades que deixam de ser aquilo que não existia antes, porque a gente vive hoje numa sociedade de tudo está digitalizado, tem internet, tem a comunicação imediata, instantânea, a gente está aqui até com home office, está até com o EAD, com os cursos à distância, com essa palestra aqui fazendo de casa, então necessita do computador, um microfone, às vezes de uma câmera para fazer isso aqui de um celular, né? Então a gente cria necessidades que acabam sendo agora reais, né? Que não eram antes, que era um puro divertimento, um deleite, o celular mesmo, como eu falei antes. Mas tudo tem que se saber usar, né? O senso moral, ao mesmo tempo a civilização desenvolve também o sentimento de caridade, que é um apoio mútuo, que é necessário até. Então a gente não pode, né, degradar o ambiente, explorar o ambiente, explorar o outro, né, às custas, né, do outro, né, porque assim a gente vai ter só o verniz de civilização e só a máscara dela, né, quando a gente deve sim amar o próximo como a si mesmo, né? Como diz o nosso Mestre Jesus. Então a gente tem que lembrar também de uma fase, outro compositor, eu gosto muito de música, vocês já percebem sempre quando eu faço essa palestra, eu cito alguns, que é o Frejá, né? Que foi parte do Barão Vermelho, hoje tem a carreira solo, ele diz uma música assim, tipo da carreira solo, olhar para o dinheiro e ver quem é dono de quem. Então olha só, o dinheiro é um instrumento. É como o sangue que corre no nosso corpo, ele não pode ficar parado, senão ele causa um edema, um AVC, né, um aneurisma, uma trombose. Então ele tem que circular, o dinheiro também tem que circular. Então olhar para o dinheiro e ver quem é dono de quem, não ele ser dono do sujeito, né?
Então vamos lá, as privações voluntárias e mortificações. Deixa eu ver se eu esqueci algum comentário necessário a ser fazer. Quando a gente falou das tentações. Ser tentado, né, é a gente ouvir a malícia própria. Então, olha só como é importante também a questão do prazer na tentativa, né, dos gozos do bens terrestres, né, na busca dos bens terrestres, para fazer também, tentar a nossa malícia própria, saber se a gente está de acordo com o adequado, com as leis da natureza. Falamos antes também da questão das vacinas. As vacinas são meios de conservação, assim como os transplantes, né, através da inteligência e vontade, os meios estão aí, a humanidade está descobrindo aos poucos esses meios, né, na natureza e em nós próprios. Então você vê aí como foi tão rápido essa descoberta da vacina, como ele está sendo desenvolvido também teorias e aperfeiçoamentos dela própria. Então vamos ter todos paciência, vamos colaborar com isso, até com nossos pensamentos, para ajudar aqueles que estão lá pesquisando, aplicando e exercendo o ofício, combater essa pandemia nesse momento ainda tão difícil para todos nós. E o que pensar dessas privações voluntárias de mortificações que algumas seitas, algumas religiões faziam no passado, alguns ainda fazem atualmente, né? A lei de conservação nos obriga, olha a palavra, obrigar, a prover as necessidades do corpo? Olha, sim, porque o corpo é um instrumento de trabalho do espírito, de aperfeiçoamento, né, no mundo de expiações próprias como o nosso. E quais seriam essas necessidades? Né? Sim, sem a força e a saúde do corpo, a gente não tem como trabalhar. E todo trabalho é ocupação útil, como diz Parente na lei do trabalho. O trabalho seria impossível. E as necessidades nossas são alimentação, dormir, higiene, saúde, né? Tudo isso, até o lazer, a cultura, como falamos antes, né? Então, a gente vê que o homem, então, merece censura por procurar o bem-estar? Não, o bem-estar é um desejo natural. É uma necessidade do homem, né? Deus só proíbe o abuso. Então, voltando ao tema até do necessário, do supérfluo, ao tema também que já falamos do gozo dos bens terrestres, né? O bem-estar ele não pode ser conseguido às custas de outra pessoa, que já foi falado aqui antes também. E não pode vir a enfraquecer nossas forças morais, com os desgastes, os abusos, né? Nem nossas forças físicas. Daí isso tem o descanso, tem a necessidade do descanso, a necessidade de cultivar as coisas do espírito também. Então, claro, o que é o bem-estar? O conforto, né, e tudo mais, a tranquilidade, você se alimentar bem, ter higiene, ter saúde, ter um trabalho, né, um meio de transporte, uma casa. O uso dele, né, é que tem que ser adequado e necessário, né? Não pode haver o abuso. Tem até uma passagem que o Dalai Lama diz assim para a gente: tem gente que vive como se não fosse morrer. Né? Então a pessoa vive os excessos. E gente que morre como se não tivesse nascido. E que também não vive ali da forma adequada, suficiente, né? Não se doa, né, a um trabalho, não se doa ao outro, não se doa a si próprio, né, não se ama. Né? Então é muito bacana, muito profunda essa frase. Então o trabalho, que é toda ocupação útil, serve ao progresso da humanidade, ao progresso material e espiritual do homem. Por que cuidamos do corpo? Porque ele é um instrumento de trabalho. E as privações voluntárias que alguns fazem, nesses sacrifícios, mortificações, dietas de fome, como é que chama aquela... jejum, né, o jejum que a pessoa faz, tudo, religioso, alguns fazem tendo em vista uma expiação igualmente voluntária, tem mérito aos olhos de Deus. Olha, fazei o bem aos outros. Olha a resposta dele. Ele não diz nem sim, não, ele já diz o que deve ser feito. E responde a pergunta: fazei bem aos outros e merecereis ainda mais. Então, claro que não. Fazer o bem, sacrificar seu egoísmo, seu tempo que você só usa para você próprio, em prol do outro, em ajudar o outro, escutar o outro, fazer um atendimento fraterno, trabalhar em prol de alguém, isso sim é um sacrifício necessário, um sacrifício do seu orgulho, do seu egoísmo, né? Agora, eu deixar de dormir, eu só beber água, ou deixar de beber água, essas questões assim que... Desculpem o barulho, né, gente? Deixar passar um pouquinho. Essas questões que algumas religiões nos trazem, algumas seitas, especialmente, às vezes não tem nada de útil, né? As privações de gozos inúteis não são meritórias, como diz a subperguntar. Desliga o homem da matéria e não eleva a sua alma, né? O meritório é resistir à tentação que impera o gozo das coisas inúteis, é retirar do seu necessário para dar àqueles que não possuem o bastante.
Então, essas vidas de mortificações ascéticas, votos de silêncio, o silício, né, que as pessoas ficavam lá se batendo com chicote e tudo mais, praticada desde a antiguidade remota, né, os espíritos dizem, perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Serve ao nosso próprio orgulho, nosso próprio sentimento de egoísmo, o pretexto de estar se livrando de uma culpa, de uma expiação, quando em verdade privar-se de trabalhar para os outros, dizem os espíritos para a gente, é a verdadeira mortificação conforme a caridade cristã. Até a questão de não comer carne, a gente respeita até quem o faz por saúde, necessidade, até os veganos. Tem toda uma linha hoje necessária, quem substitua a carne por outros alimentos, ok. Mas os espíritos dizem para a gente que ele ainda é necessário, né? Há uma indústria, há trabalhadores que vivem disso, há pessoas que se alimentam e sobrevivem disso, né? Desculpa, gente, pelo barulho mesmo. Hoje estou tentando gravar aqui, está difícil, mas vamos seguir em frente. Vamos lá. Então, tudo que o homem pode se alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Então, depende de como a gente está se alimentando também, é certo ou não. Vamos lá. Porém, com um fim útil. Então, tem que ter um fim útil. Alguns legisladores resolveram proibir certos alimentos. Por exemplo, Moisés, o povo nômade que comia de tudo, aquilo precisou ser proibido para até ter a questão da higiene, a questão sanitária, da conservação daquele povo, e foi colocado com verniz de ter sido uma lei divina, que veio Deus, que deu, né, como decálogo, que é diferente das leis mosaicas, que são leis de Moisés, legislador humano, né? Então, a questão do abate na lei dos muçulmanos, o judeu também, que tem o alimento kosher, né? Tudo isso tem relação com a cultura deles, não com a questão de ter sido uma revelação divina e tal. Então, até Chico Xavier dizia para a gente, Chico Emmanuel, né? Se eu não comer carne, fico doente, meu corpo exige o alimento proteico, né? Então, apesar das toxinas, a gente tem que se precaver disso em relação a trabalhos mediúnicos, óbvio, ao princípio do bom senso, em contrário ao radicalismo, né, que a gente pode se impor sem a necessidade, né? É isso que ele está dizendo para a gente aqui, tá, gente? Bom, então a abstenção da alimentação natural, 724, de qualquer outra como expiação será meritória? Sim, se nos privarmos em benefício do outro. Então a gente precisa fazer isso em benefício do outro, não em benefício de nós próprios, nosso orgulho, de nossa... A privação segue útil em benefício daquele que precisa se alimentar, né? E a gente já tem um alimento demais, por exemplo. É por isso que dissemos que só aqueles que aparentemente que se privam são hipócritas, né? Tudo está também na intuição. Muitas vezes nós projetamos nossas culpas no corpo e na carne, né? E a 725 fala das mutilações operadas no corpo do homem e dos animais, né? Já falamos da questão do corpo ser um instrumento para o espírito, e é uma coisa então inútil, né? Não pode ser agradável aos olhos de Deus, né? Os sofrimentos do mundo, na 726, nos elevam, conforme a natureza de suportar, aquilo que é voluntário, aquilo que é natural, aquilo que é da natureza das coisas que vem, que a gente tem que conviver com aquilo, as vicissitudes, né, da matéria, mas não as provações voluntárias, né, de várias seitas que alguns fanáticos o fazem. Ele cita aqui até os faquires, né? Isso não, tem em vista apenas o egoísmo. Quando sofremos pelo outro, sim, a caridade é que são preceitos do Cristo, é que pode se tornar agradável e necessário o sacrifício do nosso orgulho, do nosso tempo, aos olhos de Deus. Então, por exemplo, o Dr. Bezerra até deixava às vezes de dormir para cuidar dos outros. Aí sim havia uma mortificação, uma privação dele próprio, né, em prol do outro, né? E ele tinha aquela adequação, muitas vezes a gente também tem que ver os nossos limites, mas que a gente possa ajudar o outro, ouvir o outro, estar no momento trabalhando em prol de outra pessoa, claro que a gente tem que sempre fazer isso, né? E a 727, se não devemos criar para o outro sofrimentos voluntários que tenham uma utilidade e tenham para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam. Claro, isso é da lei da conservação. A gente tem que alguma coisa nos ameaça, a gente tem que sempre se precaver. E isso estimula a nossa inteligência, nosso aprendizado, né? E é dado a todos os seres para suplantar perigos e sofrimentos. Mas fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo,
que se assemelhe a uma serpente que rói o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento que através dos rigores que não são mais deste século. Imagina, não é mais do século XIX, imagina do século XXI, né? Você ficar fazendo jejum de alimentos, né? Greve de fome, faquires, silício, mortificações. Acho que isso não tem um bom senso, né? Não tem uma necessidade, não é agradável aos olhos de Deus e não vai ajudar em nada em nosso progresso, né? Intelectual, e moral e espiritual, especialmente. Não desculpa, gente, os barulhos. Hoje eu só tive esse momento para gravar, em substituição a Andréia até, um pouco de improviso. E está tendo uma obra aqui, uma situação bem aqui do lado da minha casa, e eu tentei até me isolar aqui para poder fazer uma palestra melhor, e aqui é o melhor local da casa para isso, e eu não consegui evitar alguns inconvenientes de barulhos que são também involuntários. Mas como a gente está num dia de trabalho também, a gente nada pode fazer, e era o momento, o horário que eu tive agora depois do meu trabalho da matéria. E agradeço a todos a paciência e que possamos ter uma boa semana. Vamos fazer uma prece para finalizar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, Doutor Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, proteja-nos de amparo durante toda a semana que irá se iniciar. Nosso muito obrigado pela proteção e intuição dos bons espíritos, nossos mentores, nossos anjos guardiãos. Que possamos saber nos conservar, sabermos usar os bens da matéria, os bens da natureza, do solo, aquilo que transformamos, aquilo que nós trazemos para nós como tecnologia e necessidade hoje para a nossa sociedade, diante até dessa pandemia e desse isolamento que ainda se está entre nós como necessário para a nossa própria conservação e do próximo, que possamos ter inteligência, bom senso e paciência nesse momento delicado que ainda vivemos, para todos estarmos vacinados logo em breve, e que possamos estar juntos brevemente, se não for esse ano, ano que vem, na nossa casa do caminho, nos reunindo, nos abraçando, estudando junto no contato, olho no olho, trocando ideias, e também com nossos parentes e amigos, em nossos ofícios, em nosso trabalho na matéria e no nosso lazer. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos terminar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom sábado a todos, bom domingo, boa semana. Tchau.